Lucas, Hum. meu notebook desligou. Pessoal, então vamos lá? Passados os momentos de diversão. Ah, não, Hoje Juninho. nós vamos ver outra matéria, pessoal, que também é bastante divertido. Eu gosto de regra de três composta, uma matéria bem legal. E acho que vocês vão gostar também, porque ela é simples A gente e, já e ao viu mesmo isso, tempo Juninho, não gostosa. viu? Regra de três composta, não, comigo não. Só se. Eu, eu acho que a gente vai gostar se você não passar dever hoje. Só assim que a gente vai gostar. Posso pensar no caso de vocês. Vamos lá, até no final da aula. Otávio de Deus, você pede as coisas. Oi? Que raiz? O Otávio fica pedindo pra não passar dever inteiro. Ah, Então, fico pedindo mesmo. vamos lá, Preguiça da pessoal. parentela. Então, ó, no conteúdo anterior, pessoal, nós resolvíamos problemas que envolviam duas grandezas, porém, que era na proporcionalidade, né? Então, porém, problemas que envolvem mais de duas grandezas não podem ser resolvidos pela forma que aprendemos anteriormente. Agora precisaremos da regra de três composta. Então, pessoal, a proporcionalidade que a gente viu na última matéria, você pode também pensar nela como se fosse uma regra de três. Provavelmente vocês já viram falar nesse tipo de coisa, o que é uma regra de três. Foi chamada de outro nome na outra matéria, chamada de proporcionalidade, mas também nada mais é do que a regra de três. Tá? A regra de três é uma proporção. Então a proporcionalidade nada mais é do que uma regra de três simples, que envolve duas grandezas. Agora nós vamos trabalhar com problemas que envolvem mais de duas grandezas. Então a gente precisa da regra de três composta. Tá? Pessoal, eu sei que vocês devem estar achando diferente, não está vendo a minha cara ultimamente, mas a minha câmera não quer funcionar. Não sei porquê, eu estou tentando ver se eu consigo arrumar, se tem algum driver, alguma coisa, um problema, mas eu não estou conseguindo encontrar. Então, até que seja solucionado, vocês vão ficar só com o meu áudio mesmo. Ah, é bom que fica mais leve a internet. Então, pessoal, o que a gente vai ver, né? Assim como a gente viu para a proporcionalidade, aqui também nós temos as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então vamos lá, vamos começar pelas diretamente proporcionais. Então, pessoal, são aquelas grandezas em que a variação de uma causa a variação da outra na mesma proporção. Ou seja, se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais, pessoal. A variação da uma causa a variação da outra na mesma proporção, certo? Então, vamos ver um exemplo em que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, pessoal, olha só. Um supermercado dispõe de 10 atendentes que trabalham 8 horas por dia e somam um custo de R$ 15.000 por mês. Então, esse é o salário desses 10 atendentes. Quanto o supermercado terá de despesa por mês em reais se passar a ter 20 atendentes trabalhando 5 horas por dia? Então, veja só, pessoal, olha a diferença. Nós temos um problema em que são envolvidas três grandezas. Então, número de atendentes, o tempo, que é em horas, e também o custo, em reais, certo? Então, nós temos três grandezas. Então, aqui nós vamos precisar da regra de três composta para resolver esse tipo de problema. Então, pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar as grandezas que nós estamos trabalhando no problema. Então, a primeira, número de atendentes. A segunda vai ser o tempo, em horas. E a terceira é o custo em reais. Então, eu já coloquei aqui o número de atendentes. Então, a gente coloca primeiro, nessa primeira linha, a gente coloca as informações do primeiro momento aqui no problema. Então, a gente tinha 10 atendentes, número de atendentes 10, que trabalhavam 8 horas por dia e somavam um custo de R$ 15.000 mensais. Então, custo 15.000. Coloquei aqui. E agora nós vamos colocar os números da segunda situação. Então, nós temos aqui, quanto o supermercado terá de despesa por mês em reais se passar a ter 20 atendentes. Então, colocamos aqui 20. Trabalhando 5 horas por dia, então tempo em horas
5 e a despesa por mês é o que a gente quer descobrir, né? Que ele perguntou. Então, custo mensal X. Ok? Então, a gente não sabe. Muito bem, pessoal. Agora, montado isso, nós já temos a regra de 3 estruturada. Agora, nós temos que fazer algumas análises. Esse problema, as grandezas são diretamente proporcionais. A gente já sabe que é. Porém, em alguns problemas, em todos os problemas, vocês vão ter que fazer essa análise porque vocês não vão saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui a gente sabe. Mas vamos fingir que a gente não sabe, tá? Então vamos fazer essa análise e a gente vai confirmar que realmente são todas diretamente proporcionais. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise, né? Que eu coloquei aqui, já falei. Então a primeira coisa, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos escolher uma das colunas que não possua incógnita, ou seja, que não está incógnita X, então não pode ser a coluna custo, tá? Para fixar, certo? E em seguida, comparamos a coluna não fixada com a coluna que possui a incógnita. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai deixar a coluna custo aqui certinha e vai escolher uma dessas duas para fixar, ou número de atendentes ou tempo, tá? Eu escolhi número de atendentes, mas poderia ser tempo também primeiro, tanto faz. Então, pessoal, fixamos essa coluna. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma comparação entre a coluna tempo e a coluna custo. Depois que nós fizermos a comparação entre a coluna tempo e a coluna custo, aí vai trocar. A gente vai fixar a coluna tempo e vai fazer uma comparação entre a coluna número de atendentes e a coluna custo, certo? Sempre a comparação é feita com a coluna que possui a incógnita, ou seja, o que a gente quer descobrir. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou colocar aqui uma flechinha apontando para cima na coluna custo. Sempre vai fazer isso, tá? Na coluna que você tem a incógnita, você pega e coloca uma flechinha apontando para cima. Quando a flechinha aponta para cima, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos fazer a análise. Vamos ver se o tempo é diretamente proporcional ao custo. Então, a gente tem que fazer uma pergunta. Qual a pergunta que a gente faz? Então, a gente tem um problema, né? Então, o que acontece? É o tempo. Eu pergunto para vocês, se os funcionários trabalharem mais tempo por dia, eles vão ganhar mais ou menos salário? Mas Mais, né? Se você trabalha mais, você tem um maior custo, um maior salário no final. Então, o tempo e custo, eles são diretamente proporcionais, tá? Então, flechinha para cima no tempo também. Então, flechinha para cima no custo, flechinha para cima no tempo. Então, eles são diretamente proporcionais. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar a coluna do tempo e vai comparar o número de atendentes com o custo. Então, vamos lá. Então, isso que eu fiz. Ó. Fixei o tempo agora. E agora vamos comparar o número de atendentes com o custo. Faço de novo a pergunta. Pessoal, se você aumenta o número de atendentes, você vai gastar mais dinheiro de salário ou menos dinheiro de salário? Mais. Mais também, né? Se você tem um número de funcionários maior, o seu custo mensal também é maior. Então, também é diretamente proporcional o número de atendentes em relação ao custo. Então, nós já fizemos a análise, já descobrimos que todas as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, o que a gente Juninho, vai uma fazer? dúvida. Pode falar, Raíssa. Quando, tipo assim, na coluna que tem a incógnita, é sempre diretamente proporcional. Na verdade, Raíssa, a gente não é que a coluna que tem incógnita. Quando a gente fala que é diretamente proporcional, a gente sempre tem que comparar duas grandezas. Então, se eu falo só da grandeza custo, não faz sentido eu falar que ela é diretamente proporcional, só ela, entendeu? A gente sempre tem que falar diretamente proporcional comparando duas grandezas. Eu coloco essa flechinha para cima na coluna custo, sempre na coluna que tem a incógnita, porque justamente para eu poder comparar com as outras, entendeu? Então, aqui eu posso colocar para cima, se a flechinha do outro, por exemplo, do tempo for virado para baixo, quer dizer que o tempo é inversamente proporcional ao custo, tá? Mas eu só ponho ela virada para cima para me ter um parâmetro de comparação, tá? Mas não significa nada. Você só Tá vai bom. pôr na coluna que tem a incógnita a setinha virada para cima.
Tá? Entendi. Ou pode pôr virada para baixo também, só que aí você pode pôr ela virada para baixo. Aí, por exemplo, se o tempo fosse virado para cima, quer dizer que o tempo é inversamente proporcional ao custo. Né? Se o tempo for virado para baixo, os dois para baixo, quer dizer que o tempo é diretamente proporcional ao custo. Isso tanto faz, tá? Mas eu sempre ponho a flechinha na coluna que está incógnita virada para cima, isso é por costume mesmo. Então, tanto faz, fica a critério de vocês, tá? Mas eu acho melhor Julinho, colocar para cima. Oi. eu acho que a gente já aprendeu isso num ano. Eu tô lembrando esse Eu negócio de falei, a setinha. Lucimara passou pra gente. Eu acho que Eu vocês lembro aprenderam certinho. sim, provavelmente. Eu tô lembrando disso Certinho. aí, era a coisa mais chata do mundo na Ah, é prova da gostoso, Lucimara. Ferreira. Setinha pra cima. Eu acho que era um É, negócio assim. que ela fala setinha pra cima, setinha pra baixo. Eu já aprendi também, mas não é tipo raiz não é regra de 3 compostas, não. É tipo só aquela conta que é tipo inversamente Ah, sim. ou diretamente. Você Não é tem a nada a ver simples, com né? regra de Você viu a 3. simples. É. Isso. É igualzinho a gente viu para proporcionalidade também. Tinha a inversa e a inversamente proporcional é diretamente proporcional. Né? Que a regra, o que a gente viu é a regra de 3 simples, né? Só que a apostila deu outro nome. Deu o nome de proporcionalidade. Na verdade ela é a mesma coisa, né? A regra de 3 simples e proporcionalidade é a mesma coisa. E a regra de 3 compostos também é uma proporção. Então tudo é proporção, tá? Mas enfim. Então vamos resolver, pessoal. Então a gente já descobriu que todas elas são diretamente proporcionais, né? Então o que a gente faz agora, pessoal? A gente pega as colunas que não tem as incógnitas e a gente vai fazer. Vai pegar isso daqui e transformar numa razão. Então vai ficar 10 sobre 20 vezes 8 sobre 5 e vai igualar isso à coluna que tem a incógnita. Então 10 sobre 20 vezes 8 sobre 5 é igual a 15.000 sobre x. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos primeiro multiplicar essas duas razões aqui, né? Então a gente tem 10 vezes 8, 80, 20 vezes 5, 100. Então 80 sobre 100 igual a 15.000 sobre x. Agora a gente multiplica em x. Então a gente vai ter que 80x igual a 1.500.000, que é 15.000 vezes 100. Né? Então a gente passa o 80 dividindo. Então x igual a 1.500.000 por 80, portanto x igual a 18.750. Então a resposta para o nosso problema, né, é 18.750. Então vamos voltar lá para ver o que o problema perguntava mesmo, né, para a gente responder. Aqui, ó, quanto o supermercado terá de despesa por mês em reais? Passará a ter 20 atendentes trabalhando 5 horas por dia. Vai gastar R$ 18.750. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, bem gostoso de fazer. Facinho. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos tocar nosso barco. Grandezas inversamente proporcionais. Aliás, antes, né? Ficou claro? Tranquilo? Sim. Beleza? Qualquer coisa Sim. só fala. Então, pessoal, grandezas inversamente proporcionais. Então, são grandezas, pessoal, que na maneira que uma cresce, a outra diminui na mesma proporção. Então, por exemplo, se uma das grandezas dobra, a outra é dividida por 2. Se uma das grandezas triplica, a outra é dividida por 3. Então, é uma, né, inversa à outra, certo? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Exemplo 2. Então, pessoal, olha o exemplo 2. Ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de pedra britada. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, primeira coisa, vamos ver as grandezas que nós temos aqui. Então, nós temos grandeza tempo, número de caminhões e volume, né? Então, nós temos essas 3 grandezas. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó. Então, as grandezas que nós temos é o tempo em horas, número de caminhões, né? E volume, que está em metros cúbicos, certo? Então, vamos pegar aqui a nossa primeira situação, vamos colocar, né? Então, a gente tinha primeiro... eu já coloquei tudo uma vez, mas vamos falar por partes, né? Então, a gente tinha primeiro em 8 horas, né? Então, 8, 20 caminhões e que descarregavam 160 metros cúbicos. Depois, nós vamos ter aqui 5 horas,
um número de caminhão que a gente não sabe, que ele está perguntando, né? Número de caminhões X. E vão descarregar 125 metros cúbicos de pedra. Então, pessoal, mesma coisa. Então, a gente vai deixar a coluna número de caminhões separada, porque ela tem incógnita, né? A gente sempre compara as outras duas grandezas com a coluna que tem incógnita. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos fixar, já pus a flechinha para cima aqui, né, no número de caminhões. Vamos fixar a coluna do tempo. Então, vamos comparar o volume com o número de caminhões. Então, pessoal, pergunta que eu faço para vocês. Se você tem um volume maior de pedra, você vai precisar de mais caminhões ou menos caminhões para carregar? Mais. Mais, né? Então, se você tem mais pedra, você precisa de mais caminhões. Então, o volume é diretamente proporcional ao número de caminhões. Beleza. Agora, então, vamos fixar a coluna volume e comparar o tempo com o número de caminhões. Ah, não, estraguei a surpresa. Eu já pus aqui direto. Que droga. Então, pessoal, vamos lá. Eu não vou vou deixar aqui. A que está fixa agora é o volume, tá? Enfim, eu já pus a flechinha aqui, devia ter esperado. Agora, pessoal, faço a pergunta. Se você tem um número maior de caminhões, você vai precisar de mais ou menos tempo para descarregar todas as pedras? Menos tempo, né? Então, você também pode fazer a seguinte pergunta, né? Se você diminui o tempo, você vai precisar de mais ou menos caminhões para fazer o mesmo serviço naquele tempo? Você vai precisar de mais caminhões, né? Se você diminui o tempo de serviço e você precisa fazer o mesmo serviço naquele tempo que você fazia em um tempo maior, você vai precisar de mais caminhões para fazer o mesmo serviço em menos tempo. Então, quer dizer que o tempo em horas e o número de caminhões são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Então, muito bem, né? Já montamos isso daqui. Então, agora nós vamos para a parte da resolução. Bem, pessoal, como o tempo é inversamente proporcional ao número de caminhões, então a gente tem que trocar aqui, né, a ordem dos termos. Então, se era 8 sobre 5, aqui na resolução eu vou pôr 5 sobre 8. Ok? Então, vai ficar 5 sobre 8 vezes 160 sobre 125 igual a 20 sobre x. Ok? Então, primeiro, pessoal, eu já simplifiquei aqui de uma vez, ó, o 5 com 125, então ficou 1 sobre 25, e também o 8 por 160, então ficou 4,80. Ok? Então, já simplifiquei aqui. Então, agora aqui nós multiplicamos em linha reta, então vai ficar 80 sobre 100 igual a 20 sobre x. Multiplicamos em cruz, então nós temos que 80x igual a 2.000, portanto, x igual a 2.000 dividido por 80, x igual a 25. Então, nós vamos precisar, pessoal, de 25 caminhões para fazer esse serviço. Ok? Ficou tranquilo? Claro? Sim. 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 Pessoal, alguém pode me falar a hora? Fazer um favor, porque eu não estou com uma hora aqui perto. 10 e 7. 10 e 10. Tá, obrigado. Você tá errado, Otávio. Futuro. É 10 e 7. 10 e 7? O Otávio tá no futuro. Obrigado, viu? Nossa aula termina 10h30. Então, pessoal, eu não vou dar dever para vocês, não, tá? Mas, como a aula ainda não acabou, vocês podem começar a fazer, né? Até Não. terminar a aula. Tô na aula. Oi? Não posso abrir. Ah, desculpa, Júnior. Não tem problema. Tranquilo. Mas o que quer fazer então? Eu vou passar aqui. Vocês podem fazer Ia da Divergent. página 70,
71, 72, 73. Posta lá no Clash. Juninho, Aí você eu ia coloca dar a data dever. Não, Juninho, parte que for pra entregar e a gente depois já faz. Tá, eu vou colocar lá. Aí, pessoal, eu vou deixar pra... vocês podem fazer na Quarta-feira, aula. né? Aula de segunda. Começam agora e na aula de segunda a gente termina, tá bom? Pode ser? Então, Pode. todos de acordo? Sim, sim. Então, pessoal, Dá pra passar dever pra segunda-feira? vocês podem começar agora na aula, né? Da foto que terminar. E já vão tirando dúvidas. E segunda-feira na aula a gente termina, tá? Uhum. Então, Que página que é, gente? página 70, 71 e 72 e 73. Daí, pessoal, então nesse caso, como vai terminar, eu não vou postar lá no Classroom, não, atividade, porque a gente vai fazer na aula mesmo. Aí o que não der tempo na aula, vocês terminam segunda à tarde em casa. Mas posta assim que eu esqueço se não tiver lá. Mas a gente É vai mesmo, fazer pode na colocar. aula mesmo. Eu lembro vocês. Não, Juninho, põe assim. Não cai o dedo, não. Posta lá, custa nada não, Juninho. Só você postar lá. Vocês vão fazer no final de semana? Não, é porque. Não, pode ser que sim, eu adiante alguma coisa, mas é pra me lembrar que tem que ser do jeito que eu sou lerdo. Tá Eu bom. não lembro, não. Eu vou postar, tá? Então, pessoal, eu vou parar de gravar a aula aqui, porque não precisa mais. Isso eu já ponho lá.